O brasileiro é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. Isso se deve também à localização do nosso país, que se encontra em uma zona tropical, ou seja, uma zona de altas temperaturas. Então, a bebida servida gelada cai muito bem. Porém, o que fazer quando chega o inverno, quando as temperaturas caem? Uma bebida gelada geralmente não costuma encaixar legal. Por isso, a sugestão que fica são os vinhos. Mas o que fazer quando se deparar com uma galeria de vinhos tão grande como essa que existe aqui no Savenhago? Que vinho escolher? O que encaixa melhor com o prato que você pretende fazer ou até mesmo com o paladar? Quem pode explicar isso pra gente é o Virgínio. Ele é gerente aqui do supermercado Savenhago e é também sommelier. O que é um sommelier? É uma pessoa especialista em vinhos. Virgínio, é isso, né? Essa época do ano mais fria, cai bem um vinho, mas as pessoas muitas vezes têm dúvidas, porque não é muito do costume do brasileiro o vinho. Mas a cada ano que passa o consumo aumenta, né? Então, quais são as dicas aí? O que a pessoa pode procurar? Como ela se informar de acordo com o paladar e com o prato que ela pretende fazer entre carnes vermelhas, brancas e massas? Exatamente. Essa é uma época muito propícia para isso e surgem muitas dúvidas, né? A primeira delas é um vinho tinto ou um vinho branco, né? Então cabe dizer que os vinhos tintos caem mais num gosto do brasileiro. Então aí as frutas Cabernet Sauvignon são as que mais agradam dentro desse sabor imenso que traz o vinho junto ao paladar do brasileiro. E aí cai numa outra pergunta, o vinho nacional ou o vinho importado? Qual que é o melhor, né? O seco ou o doce? Então cabe uma outra explicação, que todos os vinhos, por origem, já são secos. E os vinhos doces são acrescentados açúcar. Então, para nossa saúde, cabe melhor também os vinhos secos. E os vinhos importados, mais uma vez, vem com um crescimento fabuloso aqui no país, onde vem crescendo o número de apreciadores. E o preço deles também passa a ser um grande atrativo também, na hora da gente for fazer nossa compra e saborear com as nossas refeições. E você vem para cá e no supermercado, e às vezes você não precisa estar comigo para você conhecer de vinho, né? Você tem todas as informações que você precisa de um vinho já no rótulo dele. Dentro de um vinho você tem o nome do fornecedor, você tem a uva que ele tem, você tem quanto que ele está te gerando de álcool. Nas costas dele tem todas as informações da origem, do país, né, da sua fermentação, como que foi elaborado. Então todas as informações estão aqui. E mais basta que você venha e já deguste também, e que nós, durante a nossa feira, que também a gente faz agora, vai até o dia 25 de julho, aqui no Savenhago, nós oferecemos mais de 400 rótulos aos nossos clientes. E nós fazemos degustações também nos finais do dia, sextas e dia de sábado, que você pode vir para cá e começar a apreciar e ser um apreciador de vinho. Explica a diferença para quem não conhece em casa, as diferenças dos vinhos, o que observar aqui em relação ao tipo de vinho e ao tipo de uva que é utilizado. Exatamente. Nós temos as Cabernet Sauvignon, nós temos Merlot, temos frutas Syrah, temos várias frutas que compõem os vinhos, né? Então basta você vir e olhar, olha, Cabernet Sauvignon com o Merlot. Aqui nós temos duas frutas, né? Tempranilho e Toruga. Quer dizer, uma outra uva, Cabernet Franc, ó, uma outra uva. Então, é como eu já estava dizendo, que você encontra todas as informações no rótulo. Se você quer um vinho mais conservador, um vinho que foi para uma barrica de carvalho, que ele está sendo envelhecido, você sempre procura trabalhar com os vinhos reservas. E os Gran Reservas, né, que você também encontra, são vinhos que sofreram guarda, que você pode chegar na sua casa, abrir uma garrafa, tomar e falar, esse vinho é maravilhoso, eu quero guardar ele. Você pode fazer isso com esse vinho, com reservas e Gran Reserva. Agora, ao passo que se for um vinho, jamais que ele não for um reserva, a gente sugere que você já tome ele, né? Que você não fique guardando por muitos anos, que o vinho é uma fruta viva, vinho é vivo, vinho tem vida. Todas as folhas dele permitem que ele respire, que as cortiças, né? Então não é conveniente você ficar guardando ele por muitos anos. Então faça a degustação, faça a compra e faça a guarda também quando necessário. É interessante ressaltar, né, que aqui tem vinhos do Brasil, do Chile, da Argentina, Portugal, Itália. E
No entanto, apenas o vinho nacional que é adocicado, ou seja, só o vinho nacional que você vai encontrar o famoso tinto suave de mesa? Não. Não é, né? Não é. As uvas também, que são as colheitas tardias, né, que o próprio nome já diz, deixa para fazer ela mais tarde. Então, no clima que vem, no clima mais frio que ela sofre, principalmente nos países mais frios, no Chile, na Itália, na França, eles sofrem mais essa temperatura e muda, né? A uva se torna mais doce. Então, por isso que é chamado. Então, nós temos vinhos de colheita tardia muito apropriados. E também vale uma dica também que cai nos vinhos brancos de colheita tardia. E também temos os frisantes que nós falamos daqui a pouquinho, né, sobre eles. Né? Sim. E para quem aí pretende vai receber amigos ou vai fazer uma visita, então, ou está organizando um jantar, o que cabe com a carne vermelha, a carne branca e a massa? O que você deve levar em consideração na hora de comprar o vinho? Exatamente, tem que ter um equilíbrio muito grande. Se o seu prato for a estrela daquela noite, faça com que seja só o prato a estrela. O vinho leva um vinho um pouco mais leve, um pouco mais baixo, o tom. Se o vinho for a referência naquele dia, quiser fazer uma confraria com os amigos, né, cada um com uma garrafa, então aí é conveniente você levar um vinho reserva, um vinho gran reserva, para aquela noite ainda se tornar mais especial ainda. E a questão do vinho branco, com a carne branca, o vinho tinto com a carne vermelha, também vai muito paladar, mas é conveniente fazer essa harmonização, sim, do vinho branco com a carne branca e o tinto com a carne também escura. Né? E Virgínio, uma coisa muito apreciada pelas mulheres, e o que a gente já tinha falado agora há pouco, é sobre os vinhos brancos ou aquela variedade de vinho chamada Lambrusco. Exatamente, que são os vinhos que tem ali, são os vinhos frisantes, né, que a gente... Vamos nos aproximar aqui. Jackson, vamos dar uma licencinha aqui para o Virgínio. Vai mostrar pra gente aqui os chamados lambruscos. Exatamente. Então os vinhos lambruscos, eles têm tanto o branco quanto o tinto, né? Mas aí já o brasileiro já é diferente. Enquanto ele está nos vinhos secos, nos tintos que ele mais aprecia e não branco, nos lambruscos já são os brancos que são mais apreciados, tanto pelo homem quanto pela mulher. E são vinhos que casam com tudo, né? Casa com essa época agora, né? São temperaturas... Quanto mais branco for o vinho, mais ele precisa de refrigeração. Então isso é um dado interessante. Às vezes você está lá, mas que temperatura que eu sirvo, né? Coloca na geladeira, né? Se for um vinho tinto, 30 minutos antes, tira da geladeira e já coloca. Quer um vinho mais, incorporou mais, um vinho, um frisante ou uma champanhe, já merece uma temperatura mais elevada. E Virgínio, por fim, também existe uma variedade mais requintada de vinho, também mais cara, onde você aprecia apenas um pouco, um gole, que é o caso da linha dos vinhos do Porto, entre outros. Exatamente. Então esses vinhos são vinhos que geralmente a gente fala vinhos de sobremesa, né? Que é aqueles vinhos para você apreciar, vai tomar às vezes um licor, né? Tudo, então é interessante, né, você ter esses vinhos, né? São os vinhos do Porto, né, que é o conhecidíssimo antes, né, que falava, né? Então, os vinhos que servem para você apreciar depois de toda a refeição são os vinhos de sobremesa. E não podemos esquecer o teor alcoólico dos vinhos, né? Que muita gente também se engana pensando que é só a cerveja que também está ali dentro da lei seca, mas o vinho também tem uma propriedade muito grande. Então, tudo tem que ser bastante moderado e se estiver dirigindo, não beba, e se for beber também não dirija, né? Ok, então, para essa época fria do ano, uma excelente dica são os vinhos. São os vinhos, e vem aqui o Sabiá, nós temos atendentes aqui também à disposição também aqui para dar a melhor dica, fazer aquele melhor casamento a todo momento que for necessário. Ok, obrigado Virgínio, gerente aqui do supermercado Savem Água, um sommelier, que é um especialista em vinho. Vocês ficaram aí com algumas dicas para essa época do ano friozinho, tá a fim de tomar um vinho? Tem uma variedade muito grande aqui e você já teve algumas dicas aí do que escolher conforme o que você vai fazer em sua casa. Um prato ou apenas uma confraria com os amigos, tudo serve, tudo encaixa com um bom vinho nessa época do ano. Esteves, Carol, é com vocês.